Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar que eu li finalmente o livro mais hypado das redes sociais. E eu estou falando de A Paciente Silenciosa. Finalmente eu li esse livro. Eu acho que ele foi lançado em não sei nem quando. Já faz alguns anos que eu vejo o pessoal falando desse livro. E eu não sei por que eu nunca tinha lido. Porque, apesar de ser muito famosinho, ele é bom. E antes que me critiquem, vou me explicar. Os livros que estão rolando por aí no TikTok, né, que o pessoal comenta e fala, nossa, você tem que ler esse livro. A maioria dos livros você não tem que ler, por favor, não leiam. Assim, são gêneros muito específicos e joviais. Não que tenha algo de errado com isso, mas é porque não funciona para a maioria do público. Tanto que quando você vai ver os comentários, é só gente falando, nossa, que livro horrível, eu perdi meu tempo. Enfim, um monte de comentário. E acabou que o BookTok, né, que é como chamam, acabou levando essa fama aí de indicar livros ruins. E eu já vi esse livro por lá, mas antes disso, aqui no YouTube. E eu não sei porquê, mas o YouTube tem uma credibilidade um pouco maior na hora de indicar livros. Eu acho que por ser uma plataforma que você pode falar por mais tempo e defender o seu ponto, né, ali no TikTok parece que tá só pra vender. Mesmo que você não esteja ganhando nada, mas você quer vender uma ideia. Aqui eu acho que entra num ponto mais de uma discussão mesmo, um clubinho do livro. Eu anotei algumas coisinhas, dá pra ver? Quando eu anoto, são coisas que ou eu gosto, ou que me marcaram, que me chamaram a atenção. E aqui no caso eu usei cores diferentes porque o autor ele se preocupou em trazer fundamentos básicos, principalmente psicanalíticos, para embasar a história dele. Então foi bem legal isso. Quando é uma pessoa que não é psicóloga tentando escrever sobre psicologia, acaba caindo em clichês. Eu sou escritora e sou psicóloga, então eu acho que eu posso falar dessa vez. Bom, nesse livro aqui a gente vai acompanhar a Alicia. Ela é uma pintora famosa e um certo dia o seu marido Gabriel volta mais tarde para casa. Ela o amarra e dá 5 tiros na cara do seu marido. E desde então, desde que a polícia prendeu ela nunca mais abriu a boca. E por esse fator dela não se comunicar mais, conseguiram transferir ela para uma unidade de saúde mental. E aí a gente vai ter o nosso psicólogo, Theo. O Theo, ele é psicólogo, pelo que eu entendi ali, clínico, mas atuante na área de saúde mental, porque tem essa separação. Eu já trabalhei em uma, no caso a minha era de recuperação. Então eram pessoas que já estavam fora de surto psicótico e estavam ali para serem reinseridas na sociedade. O autor ele escreve de maneira simples e capítulos curtos, o que ajuda a história a ser bem fluida. Então você lê e você tem aquela sensação de que está avançando, que eu percebo que é uma grande angústia de muitos leitores, que tipo assim, nossa, eu leio, parece que eu não saio do lugar. E querendo ou não, a gente tem essa questão de ter uma satisfação quando você vê que tá avançando. Nem sempre uma leitura fluida indica um livro bom. Mas nesse aqui, sim, eu gostei. Eu acho que eu dei 4 estrelas no Scooby. Então, por ser um livro fluido, eu acho que é um ótimo livro para sair da ressaca. E eu estava quase entrando numa ressaca literária. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse livro porque todo mundo gosta. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando mal. Pode ser que as pessoas não amem, mas todo mundo gosta. Eu acho que o livro ali no meio apresenta o problema que eu já falei em outros vídeos, que é a tal da barriga. Porque, principalmente em thrillers, eu acho que os autores que vão escrever suspense, thriller, terror, eles meio que se preparam ali no meio para poder fechar com, né, um cliffhanger, sabe? Alguma coisa muito espetacular no final que você vai fazer. Caraca, meu Deus, muito bom. A escrita do autor não é a mais complexa, assim, que você vai falar, nossa, que obra-prima, quero grifar tudo, quero marcar tudo. Não. Tanto que as coisas que eu marquei aqui, questões que vinham diretamente da teoria da psicologia. Mas eu acho que é um livro que, pra quem não entende de psicologia, mas é fã de psicologia, de entender o ser humano, tem essas, né, vontades, eu acho que é um livro que, sim, ele é simples em sua essência, mas se você quiser se aprofundar, ele tem camadas. Faz você querer buscar e ir atrás do assunto para entender
por que que as pessoas fazem o que elas fazem. O Theo, ele vai atrás do hospital onde a Alicia tá internada pra tentar fazer essa mulher falar, pra descobrir o que aconteceu. Por que que ela deu 5 tiros na cara do marido dela? Do nada. E nunca mais falou nada. E eu achei muito legal porque ele traz, por exemplo, o conceito de transferência. Que apesar de não ser da minha área, é algo que eu acho que todo psicólogo entende o conceito, porque é algo que bate muito. A gente sente, a gente vive o tempo inteiro. Quem atende em clínica, a transferência é quando o seu paciente começa a se projetar em você, ou projetar alguma pessoa que ele conhece em você. Então, por exemplo, se ele tem problema com a mãe, e você parece a mãe dele de alguma forma, seja no jeito ou fisicamente, talvez ele resista muito à terapia. E aí, nesse mesmo instante, rola um processo muito interessante, que não é sempre, mas quando rola é interessante, e a gente pode trabalhar em cima, que é a contratransferência, que é quando o psicólogo começa a projetar as coisas dele no paciente. Enfim, isso é um caso que ocorre aqui. E é muito interessante ver o porquê que ocorre. E o autor, ele se preocupa em te explicar ao longo do livro, porque uma coisa que me incomoda em thrillers é que, como eles querem causar aquele suspense inteiro, eles passam o livro inteiro escondendo coisa, e aí no final taca um monte de informações e você fala, não faz sentido nenhum, gente. De onde surgiu isso aqui? E aqui nesse livro, o autor, ele teve a preocupação de, sabe, amaciando, jogando frases, você, não, tá bom, isso aqui é importante, você vai prestando atenção, e aí você vai construindo os personagens na sua cabeça, você vai alimentando a história, e aí no final, as coisas fazem sentido. E aí, como eu falei, se você quer permanecer na superfície, ele é um ótimo livro de thriller, beleza, suspense. Ele entrega o que ele prometeu. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais porque você é fã de psicologia, você vai entender o porquê as pessoas são tão complexas e que nem tudo é preto no branco e que nem tudo é fácil de se resolver, nem tudo tem uma resposta simples. Eu dei 4 estrelas porque algumas resoluções pra mim ficaram um pouco preguiçosas. Tiveram alguns capítulos que me deram um pouco de preguiça no sentido de toda vez que ele ia terminar tinha que ter um tchan tchan tchan. Fica aí, hein? Não sai daí. Leia o próximo capítulo. Tipo assim, a gente já tá ali, a gente já tá com você, cara. A sorte dele é que ele não fica indo e voltando, entendeu? Às vezes, no capítulo aqui, ele segue a história. E aí eu fico pensando, pra que essa quebra, então? Se você vai continuar na próxima página. Não precisava, né? E um livro que faz você ficar pensando nele, construindo várias teorias, é um livro que te pegou, um livro que te engajou. Então, é bom isso. Eu acho assim, eu me peguei várias vezes com o coração acelerado pensando, caraca, é isso. E é tipo assim, não é isso. Eu tinha 2 teorias, uma delas estava certa. Eu sou muito de como o livro me faz sentir. Se o livro se propõe a me fazer sentir raiva e eu sinto raiva, pra mim é um bom livro. De medo, enfim, seja o que for. E agora eu acho que eu vou fazer uma parte com pequenos spoilers. Então se você não quer saber da história do livro, pode parar por aqui. Um beijo. E aí, depois que você lê o livro, você volta nesse vídeo e continua assistindo, tá bom? Vou esperar você sair. Theo, ele mostra ao longo do livro que ele é muito narcisista. O autor deixou isso bem claro, porque ele quer que você entenda que o Theo, ele tem essa síndrome de o salvador. Eu vou salvar essa mulher. Explicando a história, o Theo é casado. O Theo, ele é uma pessoa que sofreu muita violência, muito abuso por parte do pai quando era criança. Ele estudou psicologia para tentar se salvar. E ele fala que as pessoas da área de saúde, eles entram nessa provavelmente porque tem muitos traumas e elas mesmas estão tentando se salvar, se entender. E eu concordo com ele. Talvez não seja para todo mundo, mas eu sinto que as pessoas que tiveram grandes traumas e são psicólogos, enfermeiros, médicos, enfim, estão na área aí da saúde, principalmente essa, né, saúde mental, elas têm uma carga emocional mais pesada no passado e por isso elas têm essa necessidade de querer ajudar os outros. Só que é diferente do narcisismo que o Theo apresenta aqui, tá? A Alicia, ela sempre foi essa pessoa mais introvertida. Também teve uma infância muito difícil. Tem uma questão com o pai dela também. Então, ela também sofreu esses abusos, mas no sentido de a mãe da Alicia morreu e o pai da Alicia culpava ela por isso. Ele falava que a Alicia deveria ter morrido num lugar da mãe, porque ele preferia a mãe viva do que a filha. Porque eles nunca tiveram essa conexão. E logo em seguida o pai dela também acaba com a própria vida. A Alicia, nessa sequência, tenta acabar com a própria vida também.
o Theo descobre que tá sendo atraído. Um dia ele tá lá, doidão, entra no notebook da mulher dele e vê troca de mensagens. E ele percebe que aquela pessoa que ele considerava a salvadora dele, que é a mulher... Isso é um ponto bem importante, né, gente? Pessoas com problemas psicológicos que não têm um apoio de uma rede de apoio, não só do psicólogo, eles acabam dependendo muito da primeira pessoa que aparece na vida dele. Normalmente é um relacionamento. E aí se torna pesado e abusivo, às vezes, porque aquela pessoa ela não consegue se desligar, né, do Salvador, nessa pessoa que chegou pra iluminar a vida dela, que é o que acontece com o Theo. Tanto que ele não termina esse relacionamento e começa a meio que seguir a mulher dele pra saber com quem ela tá traindo ele. E aí ele presencia várias coisas, assim, e ele começa a mostrar esse lado meio paranoico e abusivo dele com ele mesmo, sabe? Ele não fala nada pra Kate, mas aí você vai percebendo ali que o casamento dele tá minado. Tipo, a Kate, obviamente, não tá mais interessada nele, ela reclama muito dele, ela não quer mais ele. E no casamento da Alicia, a Alicia é uma pessoa muito insegura, ela é muito focada na arte dela, mas ela ama esse marido. O autor solta duas falas nos dois momentos, né? Porque a gente acompanha a visão da Alicia pelo diário e a visão do Theo. E os dois têm a mesma fala, que é: eu poderia morrer e matar pelo meu parceiro. E aí você já fica, caraca, então... E aí a gente vê que os dois têm muito em comum. A questão do pai abusivo, a questão da dependência emocional e a questão... Só que um fez terapia e o outro não fez, né? A terapia dela, da Alicia, no caso, era a pintura. Tanto que ela retratava muito o Gabriel nas pinturas dela. E aí é o seguinte, o Gabriel começa a perseguir a Kate e descobre que a Kate está traindo ele com o marido da Alicia. Só que ele ainda não sabe que é o marido da Alicia. Ele segue o Gabriel e aí ele vê na casa. E aí ele começa a observar, ele vê, esse cara também é casado, ele tem uma mulher. Será que a mulher dele sabe disso? Ou será que ela também é uma vítima? E aí, aquela questão narcísica do Gabriel de querer ser o salvador. Só que as formas do Gabriel... Theo. Só que as formas do Theo de salvar são perigosas. E aí o Theo começa a visitar a casa da Alicia por fora, assim, sabe? Meio stalker. E aí, da perspectiva da Alicia, ela começa a narrar: tem alguém me stalkeando. Eu não tô doida. Tem um cara na janela. Só que ninguém acredita nela. Nem o psiquiatra dela, nem o marido dela. Porque parece que ela já tinha tido isso. Um surto psicótico antes de achar que alguém tava seguindo ela. E aí, obviamente, vocês já juntaram a peça, né? Mas no livro ele deixa mais pro final isso. Que era o Theo, o perseguidor. Quando o Theo e a Alicia se veem pela primeira vez, ela voa na cara dele e rasga a cara dele. E a gente não entende por quê. A gente imagina só que ela é uma pessoa violenta. Deu 5 tiros na cara do marido. Um dia o Theo resolve ir lá ameaçar o Gabriel. Ameaça a Alicia, amar o Gabriel. E aí o Theo revela que o Gabriel está traindo a Alicia. E isso pra Alicia é a morte. E a gente vai entender que é a segunda morte dela. Porque a primeira morte foi quando o pai dela falou: eu preferia que você tivesse morta e não sua mãe. E a segunda foi quando a figura que ela buscou de amor, que era uma figura masculina também, porque ela não teve isso do pai, matou ela de novo, porque ele tava traindo. Ele preferiu buscar amor em outro que não fosse ela. Então o Theo vai embora, ele não mata o Gabriel. E aí ele meio que tipo assim: pronto, Alicia, agora você faz o que tu quiser. Já te dei informação. Beijão, até mais. E a Alicia, né, quando a gente vai entendendo tudo que ela viveu, ela vai lá e dá os 5 tiros na cara do Gabriel. E aí a gente vai entender que ela reconheceu o Theo, porque ela foi presa, foi aí pra esse instituto. E quando o Theo chegou lá, ela: cara, não tô doida, foi esse cara que apareceu lá na minha casa que me perseguiu. E aí ela escreveu no diário, né? E aí o Theo, nessas interações, porque eles interagem várias vezes, a Alicia finalmente resolve falar um dia lá. E aí ela conta a história, só que ela conta: ah, um cara tava me perseguindo. E aí o Theo se fazendo de louco, né? Tipo: ah, tava mesmo? Meu Deus, como assim? A Alicia falou, gente, a Alicia falou comigo finalmente, eu sou muito fodão, eu salvei ela, hein? O Theo, que fazia terapia, tinha sua vida normal, mas quando confrontado com a perda do amor, ele foi pra violência. Por quê? Porque o pai dele era violento com ele. Então o Theo aprendeu a forma de lidar com as pessoas através da violência, desde pequeno. E a gente aprende com nossos pais, porque são nossa primeira figura de amor. São as primeiras pessoas que a gente tem contato que ensinam a gente a amar. A Alicia, ela, como sofreu violência também, ela se fez igual ao pai também. Só que ela se voltou pro silêncio, porque o pai dela se enforcou. O pai dela se calou diante dela.
ele falou que preferia ficar longe, virar as costas, ter que morrer do que viver sem a esposa dele. O que a Alicia fez? Ela preferiu morrer do que viver sem o esposo dela. Só que quando ela fala de morte, é uma morte figurativa. Ele me matou, meu pai me matou, o Gabriel me matou e eu tô aqui, morta. Eu não tô mais viva. Porque a partir do momento que ela se recolhe e vive em silêncio, isolada, sem a arte dela, ela tá morta. E o Theo, no final, vai lá, injeta, acho que uma dose alta de remédio nela, ela entra em coma, ele não tem coragem de matar ela, porque ele é o salvador, meu Deus, ele não é o vilão. Mas, no final, ele é pego, mas o livro acaba meio assim, pá, do nada. O Theo dissociando, como ele dissocia durante o livro inteiro, né? Que é meio que desligar. Ele é uma pessoa, ele desliga e ele é outra. Então é isso. Pra esse vídeo já tá muito longo, vou terminar ele aqui. Eu adorei o livro. Se você quer sair da ressaca ou quer começar nesse mundinho do thriller, é um ótimo livro. Pra você que já lê thrillers e thrillers e thrillers, talvez um... Ai, meu Deus, é só mais um. Mas pra você que também é fã de psicologia e quer entender as nuances do ser humano, eu acho que é um bom livro pra você começar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e leiam. Leiam. Vai ser bom.